Fala moçada, aqui é o professor Zakimi, sou professor de matemática do Évora Vestibulares e para vocês que já acompanharam as nossas resoluções da UFMS, UEMS e UFGD, estamos aqui então para resolver a Unicentro 2021, beleza? Bom, a prova de matemática contém 10 questões, tá certo? São conteúdos bastante abrangentes, né? Você tem uma parte de geometria, tem a parte de álgebra, de funções, tem conteúdos mais específicos, né? Como matriz, determinante, né? Números complexos, tá certo? Uma prova bastante conteudista, bastante direta, tá joia? E que você vai acompanhar a resolução aqui comigo, beleza? Vamos lá então. Na questão número 1, tá? Um exercício aqui que envolve a geometria plana, tá certo? Mais especificamente a condição de existência para triângulos, beleza? E o enunciado fala o seguinte, né? Então existe um triângulo, tá certo? Onde os seus lados estão em PA, ou seja, em progressão aritmética, e a razão vale 1, perfeito? A outra informação importante do enunciado é a seguinte: x é o menor dos lados. Pronto, então todos os outros lados são maiores que x, né? Você sabe que a razão é 1, então o aluno já conseguiria montar o seguinte, né? Desenha um triângulo, o menor lado é x, né? O lado do meio, digamos assim, né? X mais 1, e o maior, x mais 2, já que a razão vale 1, perfeito? Vamos lá. Qual inequação é equivalente à condição de existência para esse triângulo, tá certo? Moçada, então só recapitulando aqui a condição de existência para triângulos, né? A inequação assim mais imediata para você calcular aqui, tá certo? Seria o seguinte: toda vez que você tem um triângulo, né, e você pega a soma de dois lados, tá certo? Essa soma deve ser maior que o valor do outro lado, beleza? Então já montei para você aqui as 3 inequações, né, que o aluno deveria fazer, tá certo? Então, por exemplo, ó, até sublinhei para você saber na minha continha quais são os lados que eu usei. Então o lado x mais 1 mais o lado x mais 2 tem que ser maior que o x. Se eu selecionar agora o x mais 1 com o x, isso deve ser maior que o x mais 2. E por último, se eu selecionar o x com o x mais 2, isso deve ser maior que o x mais 1. Beleza? Já resolvi cada uma das inequações separadamente, tá certo? Encontro, né, a condição de x maior que menos 3. Nessa inequação, a condição x maior que 1. E na última, né, a condição x maior que menos 1. Beleza? Bom, a inequação que prevalece, galera, né, nessas 3 é o x maior que 1, tá certo? Outra coisa que o aluno podia ver também, né, gente, é que x é a medida do lado, certo, de um triângulo, né? E claro que o lado do triângulo não pode ser um valor negativo, tá certo? Então não faria sentido, né, só essa inequação, né, maior que menos 3, certo? Por exemplo, se eu pegar o menos 2, né, será que ele poderia valer x? Não poderia devido, né, à aplicação do exercício, né, onde x é lado de um triângulo, tá certo? X maior que menos 1. Cara, se eu botasse assim menos meio, né, ainda seria maior que menos 1, isso não entraria naquela condição, tá certo? Ficamos só com x maior que 1, beleza? E essa é a resposta da questão e você encontra isso na letra A. Ok? Então uma questãozinha até rápida, né? Mas se o aluno lembrasse aí da condição de existência para os triângulos. Fechou? Vamos lá então. Moçada, a partir da questão 2, tá? A partir da questão 2, você deve analisar um gráfico onde ele apresenta para você duas funções, né? Então você que já tem a prova, tá certo? Vai olhar para o gráfico. Tem a equação da reta e tem uma parábola, ou seja, uma função do primeiro grau e uma função do segundo grau. Beleza? Pronto. Nessa questão 2, ele explica para você uma ideia de rotação de gráfico de funções, né? Mas se você não sabia disso, galera, não tem problema, porque o enunciado explica certinho, né? O passo a passo. Beleza? Vou explicar para você como funciona aqui. Então ele fala assim, né? Para um par ordenado x e y, se você rotaciona isso 180 graus, né, no plano cartesiano, você vem para menos x e menos y, tá certo? É só isso que você vai usar para resolver essa questão. Ele fala assim para você, ó, vamos rotacionar, né, a parábola que ele coloca para você, né, é a função y igual a x quadrado mais 1, e ele quer rotacionar essa parábola, né, 180 graus. Bastava você seguir, né, o comando da questão, tá certo? E você vai botar tanto o x quanto o y negativo. Então fica menos y igual a menos x, né? Entre parênteses, cuidado, né? Ao quadrado mais 1, beleza? Menos y, deixei aqui mesmo. Menos x ao quadrado fica x ao quadrado, tá certo? E dentro fica esse mais 1, certo? Moçada, o negócio é o seguinte. Eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados, porque em todas as alternativas ele quer o y isolado e o y positivo isolado, certo? Basta você multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? Lembrando que quando eu multiplico menos y por menos 1 dá y, né? E eu tenho que multiplicar, cara, toda essa expressão por menos 1, né? Todo o lado da equação do lado direito também multiplicado por menos 1. Pronto, nessa aqui achamos, ó, qual é a resposta do exercício. Foi bem tranquilo, né?
seguir o comando da questão e fazer a regrinha, né, que ele pediu. Essa, galera, é a visão algébrica, né? A resolução aqui, algebricamente, tá certo? Desse exercício, né? Mas existe uma visão gráfica também, beleza? E até bem simples de entender, sabe? Se você lembra, né, que a parábola x² mais 1 é essa aqui, ó, onde o valor 1, coeficiente c da função no segundo grau, é onde a parábola cruza o eixo y, tá certo? Ao rotacionar 180 graus, moçada, essa parábola vem aqui para baixo, beleza? Então fica menos x², né, porque a concavidade é para baixo, e agora corta no valor menos 1, né? Já que esse ponto ficou espelhado e veio para cá, ok? Ainda se o aluno quisesse ter a visão gráfica, dava para analisar isso e também achar a resposta, que é a letra A. Tranquilo? Então, uma questão também, né, um pouquinho direta, né? Bem explicadinha ali, beleza? Certinho, né? Ele falou o que você precisava fazer. Fechou? Moçada, vamos então para as resoluções das questões 3 e 4, beleza? Lembrando que essas questões ainda utilizam, né, o gráfico que a gente usou lá na questão 2, tá certo? Onde você tem a função do primeiro grau, que é a reta, e a função do segundo grau, que é a parábola, beleza? Gente, nessa questão 3, tá? Você tem vários itens, né, para saber se isso é verdadeiro ou falso, beleza? O que eu fiz? Eu já enumerei aqui, tá? Então, o primeiro item, né, ó, 1, depois o 2, 3, 4, 5, certo? Vamos lá. O primeiro item fala para você descobrir a distância dos pontos A e C, certo? Mas ele decide passar para você, né, as coordenadas desses pontos usando as funções. Então me acompanha aqui, ó. No ponto A, você sabe a coordenada em x, menos 4, mas a coordenada em y você precisa calcular. E você calcula usando a função g, g de menos 4, certo? Já fiz a continha aqui para você, usando a função g, então g de menos 4, ficou menos 4, né? Trocando menos 4 no x, certo? Menos 4 mais 3, isso dá menos 1. Fechou? Agora encontrei as coordenadas, né, do ponto A com precisão. Beleza? Para o ponto C, a mesma coisa, né? Ele passou a coordenada em x para você, só que ele não decidiu te passar a coordenada em y. Ele colocou a função f dessa vez, f de 2. Zakimi, como é que a gente calcula f de 2 aí, cara? Pronto, é só pegar a função f e trocar o x por 2, não é isso? Ficou então 2² mais 1, isso deu 5. E agora você conseguiu as coordenadas do ponto C, né? 2 e 5. Beleza? Moçada, a distância de A e C, tá certo? Usei o caminho aqui da geometria analítica, tá joia? É a fórmula, né, que descobre a distância de dois pontos. Eu acho que você sabe que essa fórmula, ela vem de Pitágoras, simplesmente. A distância de dois pontos é um Pitágoras. Então, se o aluno decidisse, né, montar os dois pontos, tá certo? Fazer o Pitágoras no triângulo retângulo, ele acharia o mesmo resultado, ok? Decidi usar a equação, né, da geometria analítica, tá? Para a distância de dois pontos, tá certo? Calculei, gente, e o resultado deu 6 raiz de 2, beleza? Esse item, então, ficou verdadeiro, tá? Prontinho, né? Uma abordagem de geometria analítica, né, usando essas funções, certo? Item 2, né, o segundo parênteses, diz o seguinte, né? Ele comenta com você, galera, sobre o domínio, né, dessa função f, e ele fala que existe um x, né, tal que f de x igual a 0, certo? Galera, f de x, quando a gente analisa a função, né, os valores da função estão no eixo y, né? Então, isso seria equivalente a falar que o y é igual a 0, tudo bem? E você percebe, tá, que falando da função f, né, que é a parábola, essa parábola não passa pela origem, né? Aqui, o que quer dizer, Zakimi, né? Só assim, comenta comigo o que significa essa afirmação. Estou dizendo para você que existe algum valor de x quando a parábola, né, passa pela origem, quando o y vale 0, quando a função é igual a 0. E só de olhar para o gráfico, moçada, isso é o suficiente, tá? Só de olhar para o gráfico você vê, cara, a parábola não passa pela origem, então, né, esse item é falso, tá joia? Então pronto, o segundo item ficou falso. Bom, lá no terceiro item, né? Lá no terceiro item, ele fala assim para você, ó, a função g é maior ou igual à função f, né, nesse intervalo de menos 1 até 2, certo? Lembrando que a função g é a função da reta e a função f é a parábola. Cara, sabe o que ele quis dizer com essa afirmação? De forma bem simples, né? Ele está dizendo, cara, será que a reta, né, é maior ou igual à parábola? Vou dizer assim, ó. Será que a reta está em cima da parábola? Será que o gráfico da função da reta está acima do gráfico da função da parábola quando o x, né, varia entre menos 1 e 2? E isso, galera, você também resolve olhando, né? Olhando para o gráfico, beleza, aqui, ó, entre menos 1 e 2, certo? A reta fica maior ou igual à parábola.
beleza? Então, essa também era de visualização apenas, tá certo? E esse item 3 fica verdadeiro, beleza? Item 4, mais uma abordagem da geometria analítica, certo? Então é comum, né? Você pegar funções, né? Às vezes você tem uma abordagem de função, né? Da álgebra, necessariamente. Às vezes você tem uma visão da geometria analítica, tá certo? Porque a gente também estuda, né? As funções, né? Essas equações no plano cartesiano, certo? Cara, esse item 4, né? Ele não tem lá muito a ver, beleza? Com o gráfico, né? Necessariamente, tá? Dessa questão. Ele lança para você ali duas equações de retas, né? Ó, essa é a primeira reta, certo? Essa é a segunda reta. Ele pergunta para você se essas retas são perpendiculares, né? Cara, não sei se você lembra, mas eu vou te relembrar aqui bem rapidamente, né? Se duas retas são perpendiculares, né? Se elas formam 90 graus, tá certo? Se elas formam 90 graus, né? O ângulo formado, né? Entre as retas. Se ele é 90 graus, então a multiplicação dos coeficientes angulares deve ser igual a menos 1, beleza? Então, para duas setas, né, serem perpendiculares, significa que a multiplicação dos coeficientes angulares fica menos 1. Vamos testar, galera, se isso é verdade, né? Coeficiente angular da primeira reta, menos 2. Coeficiente angular da segunda reta, que na verdade fica 1. Tá certo? Gente, se você pegar e multiplicar menos 2 vezes 1, né, você sabe que isso aqui não dá, moçada, menos 1, tá certo? E se elas fossem perpendiculares, esse resultado deveria ser menos 1. Beleza? Então, esse item 4, ele fica falso. Tá joia? Último item, item 5, né? E o item 5 fala sobre o domínio das funções, né? Domínio da função f, domínio da função g. Moçada, nessa questão, nós temos duas funções que elas são funções polinomiais, né? Aqui são polinômios? São. Porque a função do primeiro grau é um polinômio do primeiro grau. Joia? A função do segundo grau é um polinômio do segundo grau. São funções polinomiais, né? E as funções polinomiais, galera, têm o domínio real, tá certo? Não estamos falando de função quociente, né? Para restringir o domínio. Não estamos falando de função, né? Sei lá, logarítmica, exponencial, trigonométrica, né? Onde há restrições do domínio, tá certo? Então, o domínio da função f são os reais. O domínio da função g são os reais. O que seria a interseção? Moçada, é para ser o conjunto dos reais. Beleza? Então, o conjunto dos reais é a interseção, né? Ele está falando que é o elemento zero. Pronto, esse item está falso. Ok? Então ficou verdadeiro, né? Verdadeiro, falso e falso. Beleza? E isso você tem na letra B. Tá joia? Então, essa é aquela questão de vestibular que geralmente é um pouquinho mais pegada, né? Você tem que analisar vários itens, né? Para saber marcar, né, com precisão a alternativa correta. Tranquilo? Então, uma questão assim, bem algébrica, né, digamos assim, né, cobrando ali, né, pontos diretos da matemática, tá joia? É uma prova bem conteudista, né? Ok? Quando eu falo conteudista, né, é que assim, ela cobra mais conteúdos, né, pede mais fórmulas para você do que necessariamente, né, a interpretação dos enunciados, ok? Perguntas diretas de matemática, né, com conteúdos, né, bem tranquilos, beleza? Então, vamos lá. Questão número 4. Tá? Lembrando que ainda, né, ele fala para você que das questões 2 até a 5, né, nós estamos analisando o gráfico, beleza? Onde tem a reta e a função no segundo grau. Mas nessa questão 4, ele decide fazer uma abordagem, né, bem simples, bem tranquila para você, ok? Ele explica assim, tudo o que você precisa fazer na questão, né? Ele quer saber quanto vale, né, usando a função h de x, que é essa que ele forneceu para você nesse enunciado da questão, né? Então, h de 2 menos h de 0, certo? Onde a função h é essa. H de x é igual a x ao cubo sobre 3 mais o x. Perfeito? E aí, Zaquini, como é que faz essa questão, cara? Gente, é só você seguir a expressão que ele deu, né? O que significa fazer h de 2? Cara, pega a função h e troca o x por 2, não é isso? Pronto, foi o que eu fiz, né? 2 ao cubo, né, dividido por 3, mais o 2. Simplesmente, galera, o que tiver aqui no x, você vai trocar aqui e vai trocar aqui. Perfeito? Zaquini, ele quer saber menos h de 0. Pois é, menos h de 0. Troque o x por 0 na função h. Então, 0 ao cubo sobre 3, mais 0. Beleza? Claro que isso aqui, gente, vai dar 0, né, galera? Ó, isso aqui tudo vai dar 0, né? Nem vai precisar fazer essa conta, tá? Mas só um detalhe importante, né? Eu acho bom relembrar você aqui, que eu coloquei entre parênteses, né? Porque caso isso seja um número, né, galera? É menos a expressão que está aqui, né? Beleza? Por exemplo,
Se esse resultado desse negativo, aí você sabe, né? Menos com menos ficaria mais. Cuidado com a matemática básica, caso acontecesse. Aqui foi 0, foi mais tranquilo, né? Mas acho que vale a pena comentar. Pôs aqui, então, o negócio é só fazer essa conta? É só fazer essa conta, né? 2 ao cubo é 8, tá? Sobre 3, mais o 2, beleza? Tira o MMC, 3, não é isso? Na verdade, o que acontece, né? É que esse 2 multiplica por 3, né? 6 mais 8, 14 sobre 3, beleza? Gente, 14 sobre 3 você encontra lá na letra C. Tranquilo? Moçada, dessa vez vamos para a questão número 5, tá? Ainda um exercício usando aquele gráfico, né? Com a parábola, tá? Com a reta, certo? Mas dessa vez a cobrança é a análise de pontos, tá? E especificamente distância entre dois pontos, tá certo? Claro que você pode fazer isso, galera, ligando ali no gráfico, né? Fica um jeito bem tranquilo de resolver, tá joia? De repente, moçada, né? Esses pontos não estão em linha reta, né? Pronto, né? Linha reta que eu digo é, né? Retas horizontais e verticais, tá? E aí, para você achar, né, a distância de dois pontos, por exemplo, né, que vão ficar uma diagonal, tá certo? Ou ainda, né, a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá certo? Monta um triângulo retângulo ali, né, que por geometria plana vai ficar bem mais tranquilo para resolver esse exercício. Tá joia? Claro que o aluno poderia, né, resolver a questão, tá, usando geometria analítica, distância de dois pontos nesses casos. Mas é mais fácil você optar pela geometria plana aqui, tá certo? Então vamos lá. Na questão 5, né, ele quer saber aí, galera, né, sobre essas afirmações aqui, quais são verdadeiras. Joia? Então vamos lá. Quero que você faça o seguinte, né, na hora de resolver essa questão, você já vai lá e localiza os pontos que a gente vai utilizar, né? Então pontos A, B, C, certo? E, F, G, tá joia? D também, né? A gente vai usar esses pontos, então o que você faz? Já vai na questão no gráfico, joia? Já coloca esses pontos, risca, né, que você às vezes vai só de olhar ver a distância, certo? Ou no máximo vai ter que fazer um Pitágoras e ainda Pitágoras bem tranquilos, joia? Então vamos lá. Item 1, vamos confirmar, né? Quanto vale aí a distância CF dividido pela distância AF, né? Segmento, né? CF pelo segmento AF, perfeito? Só de olhar, moçada, você já vê que a distância, né, do C até o F, tá joia? Já vou colocando aqui, ó, vale 5, beleza? O segmento AF também é fácil de ver, né? Que é essa distância, né, de um ponto até o outro. Lembrando que quando a gente fala distância, né, eu não quero saber o sinal não, né? Eu só quero saber qual é a distância, né? Valor positivo, tá? De um ponto com o outro, joia? Isso também vai dar 5, tá certo? E isso, né, é igual a 1, ok? Então esse item, né, ele é verdadeiro, beleza? Então eu vou colocando aqui do ladinho, tá? Quando o item é verdadeiro, beleza? Pronto, esse bateu. Item 2, o segmento DG dividido pelo segmento AG. Você também consegue fazer isso, moçada, só de olhar para o gráfico, né? Olhar a distância entre dois pontos, tá certo? Aqui dá 6, beleza? O DG fica igual a 6, o AG fica igual a 6 também. Ele quer saber se isso é equivalente, né? Olha o sinal aqui, né? Se isso é igual, né? Se isso é equivalente, tá? A divisão, certo? Das distâncias do segmento BE, beleza? Se você olhar para o gráfico, isso vale 3. Pelo segmento AE, olhando para o gráfico, vale 3 também, certo? Moçada, isso aqui dá 1, né? 6 por 6 dá 1, 3 por 3 dá 1 também. Existe, então, né, essa igualdade, tá certo? Esse item também é verdadeiro, né? Afinal, 1 é igual a 1, né? Beleza? Pronto. Item 3. Isso aqui é sempre assim esse exercício, né? Sempre assim, tá? Então vai lá, moçada, ó. BE, certo? Sobre o segmento AB, né? Vamos ver se isso é igual, se essa divisão fica igual, né? A divisão, tá, das distâncias do segmento AE sobre o segmento AB. Beleza? Gente, talvez aqui então, já até desenhei para você o triângulo retângulo auxiliar, que vai te ajudar a encontrar a distância de A até B, né? E quando você liga, galera, de A até B, tá? Você vai montar esse triângulo retângulo, né? E vai perceber, na verdade, que isso é a diagonal de um quadrado. E muitos alunos que já estudam geometria plana sabem, né? Então tem lado, lado, a diagonal fica lado raiz de 2, certo? Asa que me não lembrava. Rapaz, então você pode fazer Pitágoras ali rapidinho e descobrir isso, joia? Então vai lá, ficou 3 e 3, então de A até B é 3 raiz de 2, tá certo? Então, galera, e olha só, outra coisa que acontece aqui, né? Nesse item, tem AB embaixo do lado esquerdo e AB embaixo do lado direito, não é isso? Então, cara, no fundo era só você verificar, tá? Se esse termo aqui, galera, fica igual a esse, né? Tudo bem? Tá joia? Então vamos lá, o que vai acontecer aqui? E ele fala que isso dá raiz de 2 sobre 2, não é isso? Aí vamos fazer a continha, né? Então realmente tinha que achar só para confirmar se valia a raiz de 2 sobre 2, tá?
Mas aqui na igualdade irá confirmar esses dois, beleza? Pronto. De B até E vale 3, então deixa eu colocar aqui de laranja, né? Aqui vale 3, certo? Aqui do A até o B a gente sabe, né? Vale 3 raiz de 2, joia, beleza, ó. Do A até o E, essa distância também é fácil de encontrar, vale 3, e aqui vale, né, ó, 3 raiz de 2, certo? Então, assim, essa igualdade, ela é verdade, joia? Só vamos conferir se isso dá, né, 2 raiz de 2, raiz de 2 sobre 2, beleza? Então, vamos lá, vamos conferir, né? Uma delas só, certo? São iguais. Asa química, como é que faz isso aí, cara? Racionalização, não é isso, gente? Racionalização, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, beleza? E aí isso vai dar, ó, 3 raiz de 2, né? Aqui embaixo, né, ó, podia até ter cancelado esse 3, certo, galera? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, certo? E isso é verdade, né? Raiz de 2 sobre 2, joia? Esse tem 3, né? Ele também é verdadeiro. Tranquilo? Confirmando o item 4, né? E para confirmar esse item 4, você deveria, né, analisar a distância do A até o D. Então já montei aqui para você o triângulo retângulo auxiliar que vai te ajudar a fazer isso, né? Traça a horizontal aqui, ó, no A, a vertical no D. Confira essas distâncias, né, ó. Vai ficar 6 para esse cateto, 6 para esse cateto e a hipotenusa, que é o que você precisa, 6 raiz de 2. Para o aluno que lembra da diagonal do quadrado, ele vai bem rápido, mas para aquele aluno que não lembra, ele pode fazer Pitágoras se ele quiser ali e descobrir, né, que vale 6 raiz de 2. Perfeito? Moçada, aqui a gente vai conferir, tá, ó, do D até o G, né, ó, perceba que aqui em cima já está igual, né, e você na verdade deveria confirmar só esses dois de baixo, certo? Então do D até o G, acho que a gente tinha até feito, ó, no item 2, isso deu 6, né, do A até o D deu 6 raiz de 2, que é esse triângulo aqui auxiliar que eu te ajudei, né, para encontrar a distância, beleza? Porém, galera, do A até o G, né, do A até o G, essa distância, ela vale 6, tá? E aí você vê que essa igualdade, ela não fica válida, tá certo? Então não é equivalente, né, ó, a divisão dessas duas distâncias pela divisão dessas outras duas. Isso fica diferente, tá certo? Então o item 4, ele é falso, beleza? Você deve achar, então, a alternativa, né? V e a última só F, né? Bom, ele quer saber quais são verdadeiras, né? Então, verdadeiras, 1, 2 e 3, joia, você marca ali a letra D. Beleza? Então, essa foi a questão 5, né? Apesar, assim, né, da cobrança não ser muito complexa, né? Distância entre dois pontos, tá joia? Mas dava um pouquinho de trabalho, né? Talvez o aluno tinha que ser bem organizado para resolver a questão, tá certo? Mas nada de muito difícil aqui não, né? Tranquilo? Vamos lá, então, para a questão número 6, beleza? Moçada, essa questão número 6 tem um texto ali um pouquinho grande, né? Então, eu acho que você já leu o enunciado dessa questão e eu vou resumir aqui quais são as partes importantes, né? E o que realmente vai ser necessário para resolver o exercício, tá? Então, vamos lá. A questão fala sobre a Ana, né? Ela está planejando ali fazer uma reforma na sua casa, joia? Ela vai gastar ali, né, 1.110 por mês, tá certo? Durante, né, o tempo de 5 meses, beleza? A questão explica, né, como funcionam esses gastos, né, da Ana com a sua casa em porcentagem, tá? Então, organizei aqui os dados dessa questão da seguinte forma. Ó, ela fala, né, que existe um gasto com mão de obra, tá certo? Esse gasto com a mão de obra vale 30% do gasto com os materiais, né, com os materiais de construção, tá? Aí eu abreviei ali só para materiais. O texto também fala que esse gasto, né, que existe um outro gasto ainda, quer dizer, né, o gasto com a aquisição de imóveis, beleza? Ele tem a ver com aquele gasto, né, da mão de obra, tá? E ele vale 60% do gasto com a mão de obra, joia? Então, moçada, você tem aqui um exercício que fala sobre porcentagem, né, uma questão clássica aí de vestibulares e de Enem, mas a questão também fala sobre porcentagem de porcentagem, certo? E aí é um tópico, talvez, né, que um aluno pode ter dificuldade, tá? Vou te explicar certinho aqui como funciona, beleza? Em primeiro lugar, para resolver essa questão, você precisa, galera, se organizar muito bem para montar uma equação que fica clara, né? Então, assim, quem compensa, né, eu chamar de x aqui, para depois começar a aplicar essas porcentagens, certo? Moçada, para ficar bem fácil esse exercício, comece assim, tá? Ó, chama de x o gasto com os materiais, beleza? Pronto. Zaquim gastou x com os materiais? Foi, né? O gasto com a mão de obra é 30% desse valor.
Ou seja, né, o gasto com mão de obra, tá, vale 30% de x, né? Ou seja, 0,3 vezes x, 30% do x, certo? O gasto com aquisição de imóveis, ele vale 60% do gasto com a mão de obra, né? Então, dá uma olhada aqui, eu acho que você vai entender, hein? Zakimi, se 0,3x é o gasto com a mão de obra, então é isso aqui, né? Pois é, esse é o gasto com a mão de obra, certo? E qual é o gasto com a aquisição de imóveis? É 60% desse valor, né? E 60% desse valor, galera, é 0,6, ó, que multiplica o 0,3 vezes x. Tudo bem? Esse cálculo da porcentagem de porcentagem, moçada, é só você multiplicar as porcentagens, sem medo nenhum, tá? Então vamos lá. Qual é o gasto total, né? Aqui no gasto total tem o gasto com os materiais, tem o gasto com Tem o gasto com mão de obra? Tem, né? 30% desse gasto, né? Ou seja, ó, x, 0,3x, perfeito? Zakimi, tem o gasto com a aquisição de imóveis. Pronto. Porcentagem de porcentagem. Como é que funciona mesmo? Cara, 0,6, 60%, de 30%, multiplica, sem medo, tá? Por 0,3 do x, multiplica pelo x, né? Então aqui vem a parte da questão que envolve a porcentagem de porcentagem. E sem medo nenhum, galera, é só você multiplicar. Perfeito? Pronto, Zakimi, esse aqui é o gasto, né, por mês, pronto. 1.110. 1.110. Tá certo? Galera, você tem que resolver essa equação. A sua única incógnita é o x, né? Então fica x mais 0,3x, né? Aqui, se o aluno quisesse fazer 0,6, né, vezes 0,3, certo? Vai dar 0,18, não é isso? Vezes o x, tá? Vai somar todo mundo que tem x, né? E isso deu 1,48x. Isso ficou igual a 1.100, certo? Passa 1,48 dividindo, né? Então, realmente, entendo, né, que essa continha poderia dar um pouquinho de trabalho, tá? Mas é a única conta realmente que vai dar mais trabalho ali no exercício, tá certo? E essa resposta, galera, é um número, né? Tranquilo até, bonitinho, né? 750. Pronto. Zakimi, achei o x, né? 750. Pois é, mas não foi nem isso que a questão pediu, certo, moçada? Então, ó, a questão quer saber, né, o gasto com os materiais, que é o x, certo? Mais, né, o gasto com a aquisição de imóveis, tá joia? Então foi isso que eu já fiz aqui na parte final da resolução. Lembrando, né, que isso acontece, galera, durante 5 meses, tá? Então você deve multiplicar isso, tá, moçada, por 5, né, ó. Então peguei o x, né, que deu 750 vezes 5. Essa é uma primeira resposta do exercício, joia? Zakimi, de onde veio esse 0,18 mesmo, né? Então vou te relembrar aqui. Veio dessa parte, ó. 0,6 vezes 0,3, certo? Que era os 60% dos 30%, tá? 0,6 vezes 0,3, 0,18 vezes o x, né? Beleza? O x deu 750. Eu já fiz essa continha, moçada, tá? Isso deu 135. Você não podia esquecer de multiplicar por 5 ainda, né? Tá certo? E a resposta ali, então, né? Uma segunda parte da resposta fica 675. Tá joia? E onde você encontra essas respostas, né? Na letra C. Beleza? Então, assim, uma questão, né, um pouquinho trabalhosa, envolvendo porcentagem de porcentagem, tá certo? E acho que você sabe, né? Porcentagem é um tema fortíssimo aí, né? Não só para o Enem, mas também para os vestibulares. Beleza? Moçada, vamos na sequência então para a questão número 7. E aqui você tem um exercício, né, que envolve determinante e números complexos, tá certo? Uma questãozinha bem direta, né? Ele pede assim para você, ó, calcule esse determinante, né, sabendo, né, que I é a unidade imaginária dos números complexos, tá joia? Moçada, olha só o que aconteceu, né, nessa questãozinha aqui. Você tem um determinante, você tem seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, I ao quadrado e a quarta. Lembrando aqui das potências de I, né, lá no estudo de números complexos, tá? Então, só para relembrar, né? I a 0, I a 1, I a 2, I ao cubo, né? 1I menos 1 menos I, beleza? Pronto. Zakimi, o que acontece, né? A partir daqui com as próximas potências. A gente começa a repetir, certo? Então, I a quarta volta a ser, né, igual a 1, que era o I a 0, né? I a quinta, certo? Volta a ser igual, I a sexta, I a sétima, e por aí vai. A questão só pediu até o I a quarta, né? Então, I a quarta, você sabe que é a mesma coisa que o I a 0, né? Tem aluno que faz assim, né? Pega o número do expoente, divide por 4 e pega o resto. Pronto. 4 por 4, o resto 0, I a 0 vale 1.
tá joia? I ao quadrado, aí o aluno tem que saber, né? O aluno que já estudou números complexos, ele tem que saber. I ao quadrado é menos 1 e a quarta valia 1, beleza? Pronto, né? Então foram esses dois casos que eu utilizei aqui. Zakini, cálculo de determinante 2 por 2. Bem simples, né? Multiplica a diagonal principal, tá? Então, ó, seno ao quadrado de x, galera, vezes 1, né? Isso deu seno ao quadrado de x, tá? Na direção da diagonal secundária, eu vou multiplicar e vou trocar o sinal, certo? Então, cara, cosseno ao quadrado, né? Vezes menos 1. Isso ia dar menos cosseno ao quadrado, mas tem que trocar o sinal, né? Na direção da diagonal secundária, a gente troca o sinal. Ah, tá. Zakini ia dar, ó, menos cosseno ao quadrado. Pois é, vou trocar o sinal. Então, vai ficar mais cosseno ao quadrado, né? Pronto. Aí o aluno, às vezes, né, que não estudou trigonometria, ia achar esquisito, né? Ele ia falar, rapaz, não achei essa resposta não, né? Moçada, esse resultado, essa equação que a gente encontra, é uma equação bem importante. É a relação fundamental da trigonometria, né? E assim, cara, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso sempre é igual a 1, tá joia? Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é a relação fundamental da trigonometria, perfeito? E isso sempre é igual a 1. E o 1 você encontra na letra E, perfeito? Então, aquele aluno que já estudou, digamos assim, né, ó, o básico de determinantes, saber o det 2 por 2, né? Saber as potências de I, que é o básico, né, dos números complexos. E saber o básico da trigonometria, né, que é a equação fundamental, né, relação fundamental da trigonometria, ele saberia resolver essa questão tranquilamente. Joia? Uma questão boa, né, porque abrange vários conteúdos, certo? Mais simples, né, por não ter uma complexidade aí muito alta, né? Beleza? Nesse exercício. Tá joia? Então essa foi a questão 7, letra E. Perfeito? Moçada, a questão 8, tá? Também tem um texto ali bem grande para você ler, né? Fazer análise dos dados, tá? Vou deixar para você ler a questão 8, beleza? Entender tudo o que está acontecendo. Mas digo para você que é uma questão clássica de PG, né? Uma questão clássica de progressão geométrica, certo? Moçada, só uma dica aqui para resolver a questão de um jeito bem simples, tá? O exercício fala para você, né, que existe ali a razão meio, não é isso? Só que você também pode analisar essa PG com a razão igual a 2, tá joia? É só você analisar a sequência aqui, ó, de cima para baixo, certo? Então, tinha só um elemento, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 0, né? Depois ele vai dobrando, ó, 2 elevado a 1, depois vem 2 ao quadrado, né? 2 ao cubo, tá? Isso vai até quando você tem 1024, beleza? Na última linha. E 1024 é 2 a décima, perfeito? Cara, ele quer somar todos esses elementos, né? Pronto. Somar todos esses elementos, né? Nós temos aí a soma finita da PG, certo? Essa é a formulinha, né, de progressão geométrica que às vezes os alunos esquecem, tá? Então vou reforçar bem aqui essa forma para vocês, certo? Que é a soma finita da PG, ó, Sn, né, é igual a A1, que multiplica entre parênteses, né, Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, certo? Soma finita da PG. Zakini, como é que você organizou essa questão, né? Quando você considerou lá a razão igual a 2, para ficar mais fácil de resolver, né? Pronto. Galera, o primeiro termo é 1, né? E 1, certo? Um elemento, certo? 1 é 2 elevado a 0, tá? Gente, só para você entender. Quantos elementos eu estou somando, né? Eu já estou somando as linhas, percebe? 1 mais 2, né? Aí seria mais 4, mais 8, né? Até o 1024. Só que cuidado, começou no 2 elevado a 0, né? Vamos lá, bem fácil, hein? Rapaz, se começasse no 2 elevado a 1 e acabou no 2 elevado a 10, puxa, então são 10 elementos, né? Começou no 1, acabou no 10, são 10 elementos. Mas não foi assim que aconteceu. Começou no 2 elevado a 0. Ah, então começou no 2 elevado a 0, né? Quando você conta o 0, galera, né? Conta o 0 necessariamente, tem 1 a mais, né? Isso aqui me repete aí, é bem fácil, ó. Rapaz, começou no 1, acabou no 10, pronto, tem 10 elementos. Mas se começar no 0 e acabar no 10, então são quantos elementos? 11 elementos, né? Ah, tá. Zakini tem que fazer a soma finita da PG para 11 elementos? Perfeito. Galera, então a soma de 11. O primeiro termo A1, que é 2 a 0, né? Isso vale 1. Beleza? A razão eu estou considerando na minha resolução para ficar mais fácil, tá? Estou usando o 2 elevado a 11, que era o número de elementos, menos 1 sobre 2 menos 1, né? Essa conta nem é tão difícil de resolver, galera, quando você vai por esse caminho da minha resolução, né? Porque fica a potência de 2. E, cara, a potência de 2, o aluno, né, pré-vestibular não tem que saber, certo? Esse 1 não vai mudar em nada a conta. 2 menos 1, galera, dá 1. Também não vai mudar em nada.
2 a 11, né? Cara, 2 a décima é 1024, tem que saber, certo? E 2 a 11, é só fazer isso vezes 2, né? Ou seja, 2048, tá? 2048 tira 1, moçada, sobre 1, né? Esse 1 embaixo não vai mudar nada. 2048 menos 1, galera, 2047, tá? Que é a resposta dessa questão, beleza? Então, por esse caminho aqui, eu achei que ficou bem mais tranquilo de resolver, né? Ok, montando a PG desse jeito, né? Virou uma questão clássica aí de PG. E você encontra 2047 na letra D, beleza? Fechando aí a questão 8. Joia? Seguindo aqui para as últimas duas questões, você tem a questão 9, que é uma questão clássica aí também da função exponencial, certo? Geralmente, galera, a função exponencial não é aquele tipo de exercício que o aluno, né, que está estudando ali para o vestibular, ele acaba encontrando, né, muitos problemas não. Mas aqui tem uma sacada essencial para resolver o exercício, beleza? De uma forma mais tranquila, ok? Então vamos lá. Zakimi, como que funcionava ali a questão 9, né, da prova da Unicentro? Gente, você tem a prova ali, né, vai ler o enunciado, tá certo? E aqui eu coloquei as principais informações, né, que a gente realmente vai usar para resolver a questão. Cara, você tem a função f de x, né, que ficou f de x igual a uma constante b vezes uma constante a elevado a x, certo? A variável da função é o x, esse b e a são constantes, simplesmente, né? Pronto, Zakimi, ele me dá, numa tabelinha, né, 2 pontos da função. Quais 2 pontos são esses, né? Então vai lá, galera, ó, você tem o valor 1000, né? A função vale 1000 quando o x vale 1, certo? Então, ó, colocar 1 ou não no expoente do a, né, não vai mudar nada, beleza? E a função vale 729 quando você troca, né, ó, o x por 4. Certo? Assim, apliquei os 2 pontos da função e encontrei esse certo sistema, né? 1000 ficou igual a b vezes a, 729 ficou b vezes a quarta. Beleza? Vai lá. Zakimi, qual que é a sacada dessa questão, né? Gente, resolver esse sistema não vai ser tão fácil assim, porque você tem, né, aqui b vezes a e aqui b vezes a quarta, né? Aí imagina tentar isolar o a nessa aqui, né? Daria raiz quarta, né? Cara, olha uma sacada que realmente vai ajudar muito, né, na resolução desse exercício, tá? Até escrevi aqui, né? Qual foi a sacada da questão aí, Zakimi? Cara, b vezes a quarta, eu acho que você entende se eu escrever assim, ó. b vezes a quarta, né? Ah, tá. b vezes a quarta. Rapaz, e se eu fizesse assim, ó? b vezes a quarta é b vezes a vezes 1a ao cubo. Concorda que é a mesma coisa, né? Como é que é essa aqui? b vezes a ao cubo? Pois é, né? Porque a vezes a ao cubo é a quarta, né? E olha só, quando eu faço só essa técnica, né? Digamos assim, né? Só essa técnicazinha aqui, ó. Quebro o a quarta em a ao cubo vezes a. Puxa, a questão fica assim, muito simples, né? Zakimi, você tirou um a do a quarta e jogou junto com b. Foi, né? Pra que você fez isso que eu não tô entendendo? Cara, porque agora eu encontrei b vezes a, né? E b vezes a valia 1000, entende? Cara, você vai descobrir o a direto aqui, né? Então, b vezes a que vale 1000, certo? Ó, devido à primeira equação do meu sistema, certo? Vou substituir aqui no lugar do b vezes a, joia? E se eu isolar o a ao cubo, é só passar o 1000, né? Pro outro lado, tá certo, galera? Ele tá multiplicando, ele vai vir dividindo, né? Isolando o a ao cubo, ficou 729, o 1000 que estava multiplicando veio dividindo. Olha só que beleza, hein? Caminho tranquilo de resolução, porque raiz cúbica de 729 dá 9, e raiz cúbica de 1000 dá 10. Olha só, né, o valor do a aqui, de um jeito bem tranquilo, né? Zakimi, o a deu 9 sobre 10, pronto. O a deu 9 sobre 10, galera. Bem facinho, né? Por esse caminho. Rapaz, vamos achar o b. Para onde que eu volto? Cara, volta sempre na equação mais simples que você tem, concorda comigo? Cara, você quer resolver um sistema? Achou uma incógnita, né? Você está usando esse método, né, da substituição. Vamos voltar para achar outra. Cara, usa a equação mais simples, né? Óbvio, né? Você vai fazer contas mais simples, né? Então vai ser mais difícil de você errar, entende? Ah, tá. Zakimi, voltei na primeira. Pronto. 1000 é b vezes a. Mas quanto deu a? O a deu 9 sobre 10. Então, ficou vezes o a, que é 9 sobre 10. Joga o 10 multiplicando 10.000. O 9 vem dividindo. Pronto. 10.000, né? Sobre 9, tá certo? Pronto, ó. Ganhou um zero, né? 10.000 sobre 9. Esse é o valor do b, certo?
Eu acho que você lembra, galera, mais 10.000, né? Isso pode ser 10 elevado à quarta, beleza? Ó. E foi assim que a questão colocou, né? Ela quis colocar na potência de 10, pode fazer isso naturalmente, joia? Com o A e com o B em mãos, você volta para a função f de x, né? É o B, certo? Colocando na potência de 10, 10 à quarta por 9, vezes o A elevado a x. O A valia 9 sobre 10, beleza? E exatamente essa expressão você encontra lá na letra B, ok? Então, uma questão assim, né? Uma abordagem de função exponencial bem interessante, tá certo? Até um pouco clássico, né? Um pouco clássico essa função exponencial, né? A função exponencial característica, né? É a bem tradicional, mas eu acho que esse bizu aqui, ó, de pegar o A à quarta, quebrar em A ao cubo vezes A, salvou bastante o exercício, né? A conta ficou bem simples, tá certo? E a gente continuou a conta de um jeito mais tranquilo, beleza? Pronto, então talvez uma técnica aqui, né, que você pode sair ganhando, né, com a resolução dessa prova seria isso, tá, galera? Pegar o A à quarta, quebrar em A ao cubo vezes A, para juntar o A com B, e você tinha quanto valia A vezes B, né? Aqui, né, ó, B vezes A valia 1000. Perfeito? Questão 9, então, uma questão muito boa ali de função exponencial. Tranquilos? Bom, vamos para a 10ª e última questão, tá? A 10ª e última questão, certo? Uma questão de probabilidade, né? Também uma questão, galera, bem clássica de probabilidade, tá certo? Não é uma questão complexa desse conteúdo, né? Esse conteúdo ele pode ser muito complexo se o vestibular quiser, mas aqui a abordagem foi mais clássica, né? Então vamos lá. Zaquini, o que eu tenho que fazer na questão 10 de probabilidade? Bom, você tem que escolher 3, né, de 10 disponíveis. Você tem que agrupar, montar um grupo, né, escolhendo 3 de 10. Pronto. Cara, quando eu simplesmente monto um grupo, né, escolho 3 de um total de 10, certo? Essa ordem, né, não existe uma ordem importante, tá certo? É simplesmente fechar um grupo, né, de 3 com 10 disponíveis. Então você já vem com a ideia de combinação, né? Agrupamento onde a ordem não é importante. Pronto, aqui vamos agrupar 3, né? Escolher 3 de 10. Pronto, agrupamento. A ordem não é importante, então vai usar combinação, certo? Desses 10 disponíveis, galera, você tem 4 que são discentes, né? E você tem 6 que são docentes, certo? 4 discentes e 6 docentes, beleza? Qual é a pergunta dessa questão de probabilidade, né? Então ele quer saber de você quantos grupos você consegue formar com pelo menos um discente, né? Zaquini, pelo menos um discente, né? Pelo menos, certo, galera? Então se você tiver a prova impressa, né, sublinha, né, esse pelo menos, ou se você está na resolução, escreva isso, né? É pelo menos um discente, tá certo? Gente, é uma visão bem clássica, né? Talvez você conheça, né? Mas se você não conhece, eu vou dizer qual é o cálculo que você tem que fazer, tá? Porque se é pelo menos um discente, né? Então o aluno já fica com preguiça, né? Caramba, tem que calcular com 1, aí depois com 2, aí depois com 3, né? Porque é pelo menos, né? Pode ser 1, pode ser 2 ou podem ser os 3, né? Todos são discentes. Galera, essa nem é a resolução, né, mais inteligente, digamos assim. Dá pra fazer isso? Cara, dá. Dá pra fazer, vou falar a verdade, né? Só que vai dar um trabalho, né? Você vai ter que fazer 3 contas, entende? Rapaz, então vamos fazer de uma vez só, né? A resolução por exclusão, certo? Como assim isso aqui, minha resolução por exclusão, né? Cara, você pega o total e tira aquilo que não pode acontecer. Pronto. Se você pegar o total e tirar aquilo que não pode acontecer, resolve também? Resolve, né? Galera, o total a gente coloca 1, eu acho que você entende, né? Porque 1 é 100%, 100%, 1 é 100%, é, né? 100% dá 1, cara, 100%, pronto. Então já vamos direto na resolução, né? 1, que seria 100% total, menos aquilo que não pode acontecer, sabe? E aí, Zaquini, qual que é o caso que não pode acontecer? Quando eu falo assim, moçada, pelo menos um discente, né? O que não pode acontecer, tá certo? Seriam todos sendo docentes, não é isso? É, né? Zaquini, quando todos são docentes, daí você não tem nenhum discente. Pronto, é só isso que não poderia acontecer, certo? Então, porque se você pensar em pelo menos um discente, aí você ia fazer com 1, com 2, com 3, nem precisa, né? Tá entendendo? Pega o total e tira o que não pode acontecer. Pronto. O que não pode acontecer, Zaquini? Cara, a combinação, né, de escolher só docentes, né? Zaquini, você explica essa conta pra mim, por favor? Explico, né? Galera, o espaço amostral é uma combinação de 10 escolhe 3, certo?
porque você tem 10 e vai agrupar eles, né? Vai selecionar um grupo de 3 pessoas. Então, o espaço amostral fica a combinação de 10 em 3. Perfeito? Ah, tá. Zakimi, e o espaço amostral, né? Quando eu tenho só docentes, daquilo que não pode acontecer, né? Pronto. Moçada, quantos são docentes? 6, certo? E o tamanho do grupo? Isso não mudou, né? Eram 3, certo? Então, a combinação de 6 escolhe 3, tá certo? É o meu evento desejado. O espaço amostral é a combinação de 10 em 3, beleza? Você vai pegar 1, subtrair, tá certo? A combinação de 6 em 3 pela combinação de 10 em 3, beleza? Já vou falar para você aqui, ó, o resultado dessa continha, combinação de 6 em 3 pela combinação de 10 em 3, né? Tem gente que faz assim de forma bem rápida, ó. Abre o 6, né, 3 vezes. 6, 5, 4. Abre o 10 3 vezes. 10, 9, 8. Faz as simplificações, certo? Desse jeito fica bem rapidinho, né? É aquela técnica para você abrir a continha de combinação, simplesmente, né? Agiliza aqui a resolução do problema, tá certo? Você vai pegar 1, galera, essa divisão vai dar 1/6, né? E 1 menos 1/6 fica 5/6, beleza? 5/6, você tem isso lá na letra E, ok? Então, assim, abordagens conteudistas, né? Então, assim, é conteúdo direto à cobrança, né? A interpretação aconteceu em uma questão praticamente, tá certo? Mas uma prova bem direta, bem conteudista, beleza? Abrangindo aí, né? Vários conteúdos, né? Da matemática cobrada nos vestibulares tradicionais. Então, você vê lá, determinante, números complexos, né? Progressão geométrica, função exponencial, né? Probabilidade, tá certo? Uma prova com nível ali, galera, né? Tranquilo em algumas questões. Entendo que outras, né? O aluno pode ter um pouquinho de dificuldade, beleza? Mas espero que essas visões de exercícios, né? E principalmente essas sacadas aqui nas resoluções tenham acrescentado bastante aí para os seus estudos. Fechou? Moçada, era isso então, a resolução da Unicentro 2021, beleza? Acompanhe nosso canal aí para mais resoluções de vestibulares. Um grande abraço.